lá, galera, para mais uma aula, tá? Só que hoje falando um pouquinho sobre equação do segundo grau. Conceito muito importante, é muito raro hoje em dia você resolver uma prova de vestibular ou coisa assim sem usar uma equação do segundo grau, tá? Então assim, ó, papel, caneta para fazer todas as anotações como vocês têm feito sempre, tá? Para mais essa aula aqui sobre equação do segundo grau. Nós vamos dividir essa aula, né, esse conceito, em algumas etapas para que não fique muita coisa para vocês e para que a gente possa absorver bem todos os conceitos que vamos estar vendo dentro de equação do segundo grau, tá bom? Primeiro momento, vamos lá definir o que é uma equação do segundo grau, de maneira bem simples e bem objetiva para que vocês possam assimilar todos os conceitos que for passado aqui. Vamos lá? Olha só, o que é uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau, né, na variável x, normalmente é o que se usa, é toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Olha só, por que equação do segundo grau? Por que diferente de zero? Bom, eu vou observar isso aqui, ó, 2. Ele quer dizer que a minha equação é do segundo grau, então é o maior expoente. Se fosse um 3, seria terceiro grau, 4, quarto grau, então por isso tem esse 2, para se dizer que é uma equação do segundo grau. E por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, eu teria o que? A vezes x ao quadrado, né? Então faria o que? Iria zerar essa parte, nós teríamos apenas essa daqui, passaria a ser o que? Uma equação do primeiro grau, ok? Então por isso que o a tem que ser diferente de zero. Do segundo grau, por causa aqui, ó, x ao quadrado, né? Seu maior expoente, certo? Então recebe esse nome de equação do segundo grau. O que nós temos agora? Nós temos os seus coeficientes a, b e c, ok? E o c é um termo independente. Por que ele recebe o nome de termo independente? Porque ele não possui nenhuma incógnita, não tem nenhum x do lado dele, tá? Então nós temos os seus termos, ok? A, b e c. Lembrando que o c é um termo independente. Bom, neste momento agora vamos ver como ficaria uma equação do segundo grau. Vou pegar um primeiro exemplo aqui, ó. O que nós temos? 3x ao quadrado mais 6x menos 1 igual a zero. Então, eu vou identificar os meus termos. Bom, termo A, termo B e termo C. O valor de A é sempre quem? O valor que está acompanhado do x ao quadrado. Nesse caso, o meu A vale 3. E o B? O B é sempre o valor que está acompanhado do x. No caso, B vale 6. E o C é o termo independente, aquele termo que está sem ninguém, sem nenhuma letra do lado dele. No caso, o C vale menos 1. Então, para que a gente possa resolver uma equação do segundo grau, eu preciso saber o que? Identificar esses termos numa equação do segundo grau. Ok? Vamos para o nosso próximo passo? Então, galera, até esse momento, o que nós fizemos? Nós definimos uma equação do segundo grau. Nós vimos a sua escrita como uma representação de uma equação do segundo grau. E por que ela tem esse nome e por que o a tem que ser diferente de zero? Claro, se o a for zero, ela deixa de ser uma equação do segundo grau. O que nós precisamos agora? Encontrar as raízes de uma equação. Então, uma equação do segundo grau, ela possui no máximo duas raízes. Essas duas raízes, elas podem ser duas raízes reais iguais, duas raízes reais diferentes, ou ela não possui raiz. Como que eu faço para descobrir isso? Então vai depender do valor de delta, tá? Então, para que eu possa descobrir as raízes dessa equação, tem uma forma muito conhecida e muito famosa e que vocês vão usar não só nesse período do ano letivo, mas em outros anos quando vocês se adentrarem aí no ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano, como eu falei, até em questões de vestibular. Fórmula de Bhaskara. Lembra muito desse nome, porque em outros conteúdos, outras matérias, vocês vão ouvir essa fórmula e vão usar ela para resolver outros exercícios. Eu vou colocar aqui para vocês como que é a fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Como eu tinha falado para vocês, nós vamos fazer o que agora? Estudar a fórmula de Bhaskara. Uma fórmula que vocês vão usar para outros conteúdos em outros períodos do ano letivo. Então nós temos ela aqui, ó, bonitinha para vocês. Delta igual b ao quadrado menos 4ac, né? E x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é nosso discriminante e ele que vai dizer, como eu falei para vocês, como ela tem duas raízes, né? No máximo duas raízes, ele vai dizer se possui duas raízes reais iguais
duas raízes reais diferentes ou não possui raízes. E como que eu sei disso? Depende muito do valor de delta. Por exemplo, se o delta for maior que zero, possui duas raízes reais iguais. Se o delta for igual a zero, ele possui o quê? Duas raízes reais iguais. Agora é o seguinte, se delta for menor que zero, isso é, se o delta for um valor negativo, ele não possui solução dentro dos números reais. A matéria que vocês vão estudar ainda um pouquinho lá para frente, tá? Então, delta negativo, ele não possui raízes reais, tá ok? E aí você para a conta por aqui. Então, eu preciso observar isso aqui, ó. Se o delta for maior que zero, duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, duas raízes reais iguais. Agora, se o delta for menor que zero, não possui solução dentro dos números reais. Nós paramos a conta no valor de delta. Vamos ver um exemplo como ficaria resolver uma equação, isso é, encontrar o zero de uma função usando a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara. Para que eu possa resolver uma equação do segundo grau, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os seus coeficientes. Quais? O valor de A, o valor de B e o valor de C, que nós acabamos de ver aqui nesse vídeo. Bom, qual é o valor de A, qual que é o valor de B e qual que é o valor de C? Como nós já tínhamos visto, o A é sempre quem? O valor que está acompanhado do x ao quadrado. Bom, quem está acompanhado do x ao quadrado? Aqui do lado, ó, nós temos quanto? 1, certo? O valor de B é o valor que está acompanhado do x, que nesse caso é o 5. E o valor de C é o nosso termo independente, aquele sozinho que está aqui, ó. No nosso caso, 4. Feito isso, o próximo passo nosso é identificar o quê? O valor de delta. A fórmula que nós temos é delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ok? Dando sequência, quanto vale B? B vale 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, 5 ao quadrado, sempre ao quadrado por causa da nossa fórmula. Menos 4, que faz parte da nossa fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 4, ok? Dando sequência, nós temos o quê? 5 ao quadrado, 25, né? E daqui para frente eu vou multiplicar esses termos fazendo joguinho de sinais. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Fazendo a subtração, nós temos 25 menos 16, 9. E lembra de uma coisa que eu falei para vocês? Quando o delta for maior que zero, eu vou ter o quê? Duas raízes reais diferentes. Então, eu vou precisar encontrar dois valores diferentes como solução dessa equação. Se desse zero, duas respostas iguais. Vamos lá? Usando a segunda parte da fórmula, nós temos x igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre duas vezes o valor de a. Olha só, menos o valor de b. E quanto vale b? B vale 5, né? Um 5 positivo. Mais, com menos, nós temos o quê? Menos 5, fazendo um joguinho de sinais. Dando sequência, mais ou menos raiz quadrada de delta. Nós encontramos que delta vale quanto? Vale 9. Então, eu vou substituir aqui, ó, por 9 sobre duas vezes o valor de A. Duas vezes o valor de A vale 1, né? Então, vai ficar 2 vezes 1, ok? Após fazer a multiplicação direta, fique bem à vontade, tá ok? Bom, x é igual a menos 5, mais ou menos. Me deparei com uma raiz. Raiz quadrada de quanto? De 9. Quanto vale raiz quadrada de 9? 3, certo? Sobre 2 vezes 1, 2. Bom, chegando a esse ponto da nossa equação, eu vou encontrar as duas respostas finais. Quais seriam elas? Eu vou lá, ó. A primeira resposta seria o que, ó? Menos 5 mais 3, ok? Eu vou colocar aqui, ó, menos 5 mais 3 sobre 2. E quanto que é menos 5 mais 3? Menos 5 mais 3, eu vou ter o quê? Vou ter menos 2 dividido por 2, que eu vou ter menos 1 como resposta. Essa é a nossa primeira resposta. Qual seria a nossa segunda resposta? Eu vou pegar lá, ó. Eu não peguei menos 5 mais 3?
Agora eu vou fazer o quê? Menos 5 menos 3. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 5 menos 3 dividido por 2. Então, como segunda resposta, menos 5 menos 3, eu vou ter menos 8 dividido por 2. Então, nossa segunda resposta vai ficar o quê? Menos 4, ok? Então, quais seriam nossas duas soluções? Menos 1 e menos... Bom, como nós tínhamos visto, o nosso delta ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, nós tínhamos que encontrar o quê? Duas respostas diferentes, ok? Então, para esse primeiro momento, nós aprendemos o quê? O que é uma equação de segundo grau e como se resolver ela usando a fórmula de Bhaskara, ok? Para a próxima aula, nós temos mais novidades dentro de equação de segundo grau. Então, fiquem atentos aqui, anotem tudo que vocês aprenderam na aula de hoje e bom trabalho!